Tem muito homem adulto dizendo que ainda não encontrou o próprio propósito. Só que quase nunca é falta de propósito. Na maioria das vezes, é só um jeito bonito de evitar escolher uma direção e assumir o que vem junto com essa escolha. Agora, presta atenção no padrão. O homem chega aos 30, às vezes 40 anos, e ainda fala que está tentando descobrir o propósito. Ele diz que ainda está procurando, que ainda não encontrou algo que faça sentido, que está esperando clareza. Porém, quando você observa a vida deste homem com calma, uma coisa parece rápido. Ele não está procurando propósito, ele está evitando compromisso, porque propósito de verdade não nasce com ideia bonita na cabeça. Propósito vira propósito quando o homem decide sustentar alguma coisa por tempo suficiente para aquilo ganhar forma. Mas isso exige repetição, exige abrir mão de outras opções, exige aguentar dias em que nada parece especial. É exatamente aí que muitos homens travam. Eles querem sentir aquilo que as pessoas chamam de o chamado certo, antes de se comprometer. Então fica trocando de direção. Começam algo e param. Pensam em outro caminho, mas desistem também. Vivem testando possibilidades. Só que no fundo não é busca, é medo de escolher uma estrada e depois ter que bancar essa escolha todos os dias. O que quase ninguém percebe é como essa armadilha funciona na prática. O homem começa a tratar a própria vida como se fosse um período eterno de teste. Ele entra em um trabalho pensando que talvez não seja aquilo. Aí faz o mínimo necessário enquanto observa se sente realizado. Como a sensação não aparece rápido, ele conclui que aquele não é o caminho certo. Então ele muda de direção. Depois de um tempo, acontece a mesma coisa. Outro trabalho, ele muda de plano e depois vai para outra ideia que parece ser promissora no começo. Só que existe um detalhe simples nesse processo. Nada na vida ganha profundidade enquanto você permanece na posição de observador. A competência demora a surgir. O respeito demora a aparecer. E a confiança nas próprias decisões também demora. Mas o homem que acredita que o propósito precisa ser encontrado vive avaliando tudo cedo demais. Ele entra em algo já preparado para sair. E quando a mente sabe que a saída está sempre aberta, ela nunca investe energia suficiente para transformar aquilo em direção real. Com o tempo, esse jeito de viver começa a aparecer nas pequenas decisões do dia a dia. O homem acorda sem muita clareza sobre o que realmente está construindo. Ele sempre cumpre tarefas, resolve problemas, passa pelos dias, mas sempre com a sensação de que está apenas ocupando espaço. E isso muda a forma como as pessoas ao redor enxergam ele. No ambiente de trabalho, por exemplo, direção gera confiança. Quando alguém sabe para onde está indo, mesmo que ainda esteja no começo, os outros percebem firmeza nas escolhas. Agora pensa no homem que vive em fase de descoberta. Ele muda de área, muda de plano, muda de prioridade. Hoje está interessado em uma coisa, alguns meses depois já está considerando outra. E quem observa de fora começa a interpretar de um jeito simples. Não parece um homem em busca de propósito. Parece um homem que ainda não decidiu o que quer sustentar. E sem essa decisão clara, fica difícil gerar respeito verdadeiro. Porque respeito não nasce de potencial. Ele aparece quando as pessoas enxergam constância nas escolhas de um homem. Em algum momento, o homem precisa encerrar essa fase de procura. Não porque ele finalmente encontrou o propósito perfeito, mas porque percebeu que continuar esperando clareza virou desculpa para não assumir responsabilidade. Então, a mudança começa de um jeito simples.
ele escolhe uma direção concreta da vida e decide sustentar aquilo por tempo suficiente para que a realidade responda. Pode ser a profissão que já exerce, ou um negócio que ele começou, ou pode ser uma área em que já tem uma base. O ponto não é escolher algo que pareça grandioso. O ponto é escolher algo real. E a partir daí, a postura muda. Ele para de observar a própria vida como se estivesse avaliando opções o tempo todo e começa a agir como alguém que decidiu construir. Isso muda a forma como ele trabalha, como ele organiza a rotina e como ele reage quando surgem dificuldades. Porque agora não é mais uma tentativa, é um caminho que ele escolheu bancar. No final das contas, propósito não define um homem, a postura dele é que define. Tem homem que passa metade da vida esperando sentir certeza antes de se comprometer com alguma direção. Ele quer garantia de que escolheu certo, quer sentir entusiasmo constante, quer ter a sensação de que finalmente encontrou aquilo que tanto esperava. Só que a vida adulta não funciona assim. Homens respeitados raramente começam com clareza absoluta. Eles começam com decisão. Escolhem algo concreto para sustentar e ficam tempo suficiente naquele caminho para transformar aquilo em competência, em resultado e em direção real. Por isso, a pergunta importante não é se você já encontrou o seu propósito. A pergunta verdadeira é outra. Você vai continuar esperando que a vida te entregue uma direção pronta ou vai assumir uma direção e construir significado dentro dela? Porque homem amadurece no momento em que decide e entende isso. Direção não aparece, direção é escolhida. Se essa conversa fez sentido, esse canal é para você. Se inscreva, não para consumir conteúdo para passar o tempo. Se inscreva para assumir responsabilidade e direção. A estrada não cobra pressa, cobra direção. A estrada começa agora.